Olá! Eu sou o Enxadrezando. Depois de fazer alguns vídeos sobre dicas, aberturas e defesas no xadrez, nós concluímos a primeira fase do jogo do xadrez. Futuramente nós vamos voltar a falar de outras aberturas. Mas continuando com o nosso aprendizado, nós vamos falar um pouco sobre o meio-jogo. O meio-jogo é a fase intermediária do jogo de xadrez, que começa após a abertura e antecede o final do jogo. Seus objetivos principais incluem: 1. Desenvolvimento das peças. Cada jogador deve tentar posicionar suas peças em posições fortes, cercando o rei adversário e preparando-se para possíveis ataques. 2. Controle do centro do tabuleiro. O controle do centro é fundamental no xadrez. Durante o meio-jogo, cada jogador deve trabalhar para controlar o centro com suas peças e usar isso para conseguir melhores posições. 3. Criação de ameaças. Jogadas agressivas como ameaças de captura, ou ataques contra peças inimigas, podem criar oportunidades táticas e restringir a capacidade do adversário de movimentar suas peças. 4. Proteção do rei. Durante o meio-jogo, os jogadores devem proteger o rei, posicionando suas peças defensivamente, e evitando jogadas arriscadas que possam enfraquecer a posição do monarca. 5. Criação de vantagem material e posicional. O meio-jogo é frequentemente considerado a fase em que as vantagens são criadas e consolidadas. Cada jogador deve trabalhar para conseguir uma posição vantajosa, seja através de vantagem material ou posicional. Ao atingir esses objetivos, um jogador pode conseguir vantagens que lhe permitam preparar-se para o final do jogo e, consequentemente, conquistar a vitória. Para desenvolver um bom meio-jogo, o enxadrista deve ter uma boa habilidade de cálculo. Temos um vídeo introdutório em nosso canal explicando sobre como calcular no xadrez. Mas aqui vão mais algumas dicas para melhorar seus cálculos no jogo. 1. Analise a posição. Aprenda a observar a posição do tabuleiro, identificando as ameaças do adversário e as suas próprias oportunidades. 2. Faça um plano. Em vez de jogar sem um objetivo claro, é importante criar um plano de jogo, planejando as suas jogadas para alcançar um objetivo específico. 3. Pense à frente. Ao jogar, tente antecipar as jogadas do adversário e planeje uma resposta eficiente. Ao calcular as jogadas, você tem que ter em mente a contagem dos peões e peças tanto de seu adversário quanto as suas. Você deve verificar as ameaças diretas, ataques diretos às peças do oponente e as suas, verificar as ameaças indiretas, ameaças que surgem a partir de combinações de movimentos, verificar as possíveis capturas, os possíveis movimentos forçados, verificar a posição do rei e as oportunidades de captura ou avanço de peões. 4. Aprenda com os erros. Analise as suas partidas após o jogo e identifique os seus erros, buscando corrigi-los e aprender com eles. 5. Treine regularmente. A prática é fundamental para melhorar no xadrez, portanto, tente jogar partidas com frequência, e busque jogar com jogadores mais experientes que possam te ensinar novas técnicas e estratégias. 6. Estude a história do xadrez. Aprender sobre a história do xadrez e os jogadores mais famosos pode lhe dar uma compreensão mais profunda do jogo, e também pode inspirá-lo a se esforçar mais. 7. Use um software de xadrez. Existem muitos programas de xadrez disponíveis online que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades, permitindo analisar jogadas, simular partidas e experimentar diferentes estratégias. Mas atenção, use esses softwares apenas para análise de partidas terminadas, e não durante as mesmas. Xadrez é uma fonte de diversão para milhões de pessoas no mundo inteiro, e cada uma delas quer trocar experiências e conhecimentos de xadrez com outras pessoas. Fora que, com o uso de engines durante as partidas, você simplesmente não aprende. 8. Faça exercícios táticos de xadrez. Os mesmos softwares que analisam os jogos, têm uma infinidade de exercícios que vai te ajudar na sua trajetória. Se essas dicas não forem o suficiente para o teu like, então fique até o final que tem mais. Agora vamos fazer alguns exercícios e nós vamos mostrar como organizamos o cálculo. Lembrando que não somos especialistas no jogo. Apenas estamos compartilhando nosso conhecimento com vocês, e nós temos muito ainda a aprender. Pause o vídeo e compartilhe a sua linha de raciocínio. Exercício 1. Nesse primeiro exemplo, podemos perceber que o peão acabou de atacar a torre. O peão está protegido pelo bispo, e nós temos o cavalo atacando o dito peão. Podemos perceber também que o cavalo em C6 faz um ataque triplo, porém, a dama preta vai te atacar em B2 dando cheque, e seu ataque não vai ter efeito algum. Podemos perceber também que o rei do adversário está cercado, e que a dama branca e a torre estão próximas ao ataque.
Bispo em G6 pode ser uma boa opção, mas ainda temos o problema da promoção do peão, mesmo que essa peça promovida seja capturada na sequência, as peças pretas acabam trocando um peão por uma torre. O melhor lance nessa posição é sacrificar a dama para abrir a posição. O rei só tem a opção de capturar a dama, perceba que o rei só tem a opção de jogar na coluna H. Torre em H3, cheque, e o rei não tem opções de movimentos. O bispo vem para H4, lance único, torre por H4, cheque mate. Exercício 2. Neste outro exemplo podemos perceber que o cavalo dá suporte para a entrada da dama na casa de H7, porém, o cavalo está protegendo essa casa. Uma boa jogada nessa posição é eliminar o cavalo do oponente dando cheque em F6 e entrar com a dama fazendo o estrago. Bom, o outro jogador fez o favor de tirar o cavalo, então é só entrar com a dama. Rei sai para F8 e dama em H8, cheque mate. Exercício 3. Nessa posição, nós temos um duplo com o cavalo em D7, atrapalhado pelo bispo de casas brancas. Temos um outro duplo com o cavalo na casa H3, atacando a dama. Vamos agora olhar para a posição da dama do adversário. Perceba que ela está na única casa em que ela não está atacada. As pretas jogam o peão dando um garfo no cavalo e no bispo, mas, como já calculamos, nós vamos ganhar a dama do oponente. Cavalo em F4. Aqui não tem nada que as pretas possam fazer para salvar a dama, mas colocam a dama em F7. Cavalo por F7 e já era. Nessa posição é importante para as pretas capturar o cavalo com o bispo, pois essa peça está atacada pelo cavalo. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.